Fala, meu povão querido, saudação de paz. Gente, estamos começando mais um programa RamosCast e hoje o meu peito tá cheio de gratidão porque eu tô com um convidado super especial. E antes de apresentar quem tá comigo hoje aqui na mesa, eu quero convidar você para ir lá no nosso canal no YouTube e ativar as notificações. E não só estamos no canal no YouTube, estamos em todas as redes. Procura a gente lá no Instagram, Facebook, no TikTok. Colocou RamosCast, vai aparecer para você o nosso conteúdo e pode ter certeza que vai edificar a tua casa, o teu lar, e vai ser grandioso o que Deus ele vai continuar fazendo. Gente, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês quem tá comigo na tarde de hoje. Eu tenho a certeza que vai ser extraordinário aquilo que Deus ele vai fazer. Eu estou hoje aqui com meu amigo evangelista Lucas Pompeu, meu amigo. Honra máxima. Gratidão e Deus seja louvado. Gente, eu já quero dizer pra vocês, se prepara porque vai ser extraordinário aquilo que Deus ele vai fazer. Meu amigo, eu quero que você dá um oi pro povo aí, se apresente e deixa o povo te conhecer um pouco aí. Povo de Deus, graça e paz, louvar a Deus por essa oportunidade ímpar, esse podcast que tem edificado muitas vidas. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Júlio Ramos, um amigo que não é de agora, de muitos anos. E Deus abençoe o Senhor e esse podcast. Eu tenho a certeza que vai expandir mais e mais esse projeto. Deus seja louvado. Gente, como ele disse, a gente já se conhece de longas datas. E posso falar, hoje vai ser grandioso o que Deus vai realizar. Eu já quero declarar, a partir de hoje, será um divisor de águas nas nossas vidas. E Deus, ele é fiel. Eu creio. Gente, e pra gente começar com tudo, que eu quero aproveitar o homem hoje, então já fica ligado. Pega o papel e a caneta, que eu sempre falo na nossa entrevista. Pega o papel e a caneta, que vai ter muita senha, vai ter muita pérola aqui hoje. E pode ter certeza que Deus ele vai falar de uma forma grandiosa. E, meu evangelista, eu queria perguntar pra você, Lucão, todo ministério, ele começa de uma dor ou de um encontro. Eu queria perguntar pra você, como é que foi esse encontro do Lucas Pompeu com Cristo? Como é que foi? Conta um pouco pra gente começar essa entrevista aí. Uau, que pergunta top. Meu encontro com Deus, eu tinha 14 anos, foi mediante ao luto. Eita. Eu perdi alguém que eu amava e depois disso meu ministério foi totalmente forjado e moldado por Deus, porque Deus ele entrega algo grande na mão de alguém que passa por processos. Todas as pessoas que são levantadas por Deus, primeiro Deus vai amassar ela para o chamado acontecer. Eita. E foi assim na minha vida, porque o chamado de Deus é maior do que as nossas dores. Uau. Eu entendi aquilo que Deus tinha pra mim, me levantei e assumi totalmente o posicionamento de Deus sobre a minha vida. Eita, glória, Deus seja louvado. Lucão, é forte. E Lucas, e já acompanho você de longas datas, e a gente vê que você já tá construindo uma grande bagagem. Eu louvo a Deus por isso. E eu queria te perguntar, pra gente já dar continuidade a essa grande entrevista, qual é o segredo? Qual o segredo? Porque eu tenho certeza que milhares de pessoas que vai estar nos vendo também quer esse conselho. Qual o segredo para lidar com as críticas e as perseguições ao longo da nossa trajetória? O que mais tem são pessoas para nos criticar. Para estender a mão são poucas pessoas. Eita. Mas a gente aprende no momento de crise, de perseguição, de calúnia, quem a gente é em Deus. Porque quem tem, tem. Quem não tem, quer matar quem tem, pelo perseguir amor de quem tem. Ei, repete isso aí, como é que é, Lucão? Vai lá. Quem tem, tem. Quem não tem, quer matar quem tem, perseguir quem tem. Isso acontece na vida de Paulo. Quando Paulo sofre um náufrago, a víbora pica a mão de Paulo, Paulo entendeu, o meu chamado é maior do que o momento e do processo que eu estou passando. Paulo, mediante esse cenário, ele pegou lenha para manter o fogo aceso. Quando a víbora picou a mão de Paulo, eles estão dizendo, vai morrer. É questão de tempo, vai parar. O que mais tem, os faladores de plantão estão dizendo que o ministério tem prazo de validade. Mas quem tem de Deus suporta o processo. Porque no livro do Vaikra diz que o fogo arde continuamente sobre o altar. O que mantém o fogo aceso não é o nome que a gente carrega, Uau. Não é o título que nós temos. O que mantém o fogo aceso é fazer aquilo que ninguém está fazendo. Os faladores de plantão, os invejosos, eles não estão fazendo nada. E todas as pessoas que fazem a diferença, sempre vai ter levante, sempre vai ter perseguição, mas você não pode parar mediante o veneno que alguém lançou contra a sua vida. Receba de Deus. Pelo amor de Deus, pode cortar pra cá. Gente, olha pra cá, só não pega quem não quer. É por isso que eu sempre falo, pega o papel e a caneta, porque Deus já tá falando de uma forma extraordinária, que é forte, é forte. Gente, é muito tremendo. Os faladores sempre vão falar. É tremendo. E, Lucão, pra gente dar continuidade, gente,
vai ser forte. Deus é Deus, já tá sendo. Pra gente dar continuidade, eu queria perguntar pra você, você acabou de falar sobre as críticas, perseguições ao longo da trajetória, e quando a gente lembra de trajetória, a gente também lembra de história. Eu queria perguntar pra você, como que você pode falar, ou deixar um conselho pra alguém de como sair do fundo do poço? Sair do fundo do poço. Eu vejo Davi em um dos piores momentos da sua vida, quando Davi escreve o Salmo 6, já estou cansado do meu gemido. A epígrafe do versículo diz, salmos em seminete e negnote. Bora. Seminete é um instrumento de corda. No momento da aprovação, Davi entendeu, eu não posso cessar a minha adoração, porque Salmos diz, ele habita no meio dos louvores. Salmo 150, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Sabe como você vai sair do fundo do poço? É não cessando a sua adoração. Eita! É continuando adorando. Porque os crentes são diferentes. Quanto mais persegue, mais a gente adora a Deus. Uau. Eu tô profetizando pra alguém, você vai dar a volta por cima e você vai sair do fundo do poço, porque o mal que alguém fez contra a sua vida vai reverter em bênção. Você vai voltar mais forte do que antes. Ei! Já tô sentindo presença de Deus aqui. Eu tô sentindo também tô forte a focado presença. aqui. Gente, olha pra cá, é por isso que eu digo, Deus, ele é fiel. Eita, cada programa é um programa, e hoje não tá sendo diferente. Gente, começamos a entrevista agora e já tá, começou com tudo, o homem veio cheio aqui. Lucão, quando você falou, quando você falou de fundo do poço, não tem como a gente não lembrar, atribuado a isso, é sobre José. José, perseguido por causa do sonho. Porque quem sonha é perseguido. Uau! Tem gente que tá na mesa, anda com você, mas não sonha. E o sonho que a gente carrega incomoda algumas pessoas. Tem muitas pessoas que atribuem a habilidade que carrega acima de outras pessoas. Nós estamos falando de José, alguém que teve um sonho, que se destacou perante os seus irmãos, porque ele entendeu, aquilo que eu recebi do pai é algo que marcou a minha história. Eita! Quando o pai abençoa alguém, ele se responsabiliza. Alguém pode fazer a panelinha para te colocar no fundo do poço. Eles podem tentar se levantar, mas ninguém consegue esconder quem tem promessa de Deus. Uau. Quem tem promessa de Deus, meu apóstolo, e mediante aos lugares que está, Deus sempre vai olhar e contemplar. Ele é socorro bem presente no momento da tribulação. Meu Deus do céu! Gente, começamos a entrevista agora e já tem vários cortes aqui pra gente já soltar. Tá sendo extraordinário. E Pompeu, eu queria perguntar pra você sobre, pra gente dar continuidade, como que a gente pode também lidar ao longo da nossa trajetória. Gente, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Tá forte. Ao longo da nossa trajetória, como é que a gente faz? Em todo lugar tem. Numa escola, num trabalho, inclusive também, a gente sabe até na igreja. Como que a gente pode lidar com a ingratidão? A ingratidão. Quando eu falo de ingratidão, meu líder, eu lembro de Davi, quando Davi semeia na vida de Nabal. Quando Davi precisa de Nabal, Nabal finge que não conhece ele. Porque tem pessoas que vão nos valorizar pelo status que a gente tem, Uau. por aquilo que a gente pode proporcionar, pelo network que a gente pode proporcionar. A ingratidão nos dias odiernos é o que mais tem. Mas quem você é quando alguém te persegue? Todos os dias a gente faz uma oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Mediante as ingratidões da vida, Deus sempre vai enviar socorro e ajuda para as nossas vidas. Deus vai colocar no coração de alguém para estender as mãos. Porque eu lembro também de Mefibosete. Uau! Mefibosete, Forte. um sonhador. Observe que ele sofre uma queda. E essa queda que ele sofre, alguém tá dizendo Mefibosete não serve mais. Caiu, é descartável. Só que Deus levantou alguém para cuidar de Mefibosete. Porque ele entendeu, mesmo estando em Lodebar, eu sou portador de uma promessa. Deus levantou Maquir. E o Maquir, meu líder, Libera. ele representa uma tipologia de Cristo. Porque ele acredita na gente quando ninguém acredita. Ele investe na gente quando ninguém investe. Deus
Deus é Deus de providência. Eu tô sentindo graça. Libera, vai. Meu Jesus. Tá muito bom, mistério. Meu Deus do céu. Gente, olha pra cá. Deus, ele tá falando, já cortou até pra mim, Valentim. Deus, ele tá falando de uma forma extraordinária. Então, você tá dizendo pra mim, Pompeu, que Deus é um Deus de provisão. Deus é Deus de provisão. Forte. Ele surpreende os teus, ele honra os teus, porque aqueles que louvam a Deus recebem o melhor de Deus. Ei. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu deito em paz em verdes pastos, ele me guia mansamente às águas tranquilas, ele refrigera minha alma pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque o Senhor está conosco. Lucão, olha pra cá, eu não posso deixar de perguntar isso aqui pra você. Gente, tá pegando fogo. Tem muito pra gente falar. Eu não posso deixar de perguntar isso pra você. Qual é o conselho que você daria pra glória de Deus? Deus, ele tá te levantando nessa nova geração e eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais. Eu queria te perguntar, qual é o conselho que você daria pra alguém que tá iniciando o seu ministério? Alguém tá iniciando sua caminhada. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vê muitos jovens pregadores, muita gente iniciando o evangelho e pensando que vai ser um mar de rosa e muito pelo contrário. Há um grande preço a se pagar. E eu queria falar pra você que tá construindo uma grande bagagem, qual é o conselho que você daria pra alguém que tá iniciando sua trajetória, o seu ministério? O maior conselho que eu dou pra alguém é resiliência. Uau! Porque quando a gente começa um ministério, tem muitas pessoas, meu apóstolo, que começam com a gente, mas o segredo de uma trajetória não é disparar primeiro. Quantas pessoas que começaram comigo e o tempo passou e elas não permaneceram. Lucão, peraí. Repete isso aí de novo. Pode cortar pra ele? Libera isso aí de novo, como é que é? Muitas pessoas começam com a gente, mas elas não permanecem. E o maior segredo para alguém que está iniciando o ministério é ter resiliência. É dando um passo de cada vez. Porque a gente vive no meio de uma geração que quer quebrar os protocolos e quebrar os processos. Primeiro você aprende com Deus, depois Deus vai te levantar. Tem obreiros que nunca serviu uma água, nunca fez nada para Deus e quer ser o centro das atenções. Deus nunca quebra processos. A gente vem de um tempo, meu apóstolo, que a gente aprendeu que de uma fonte não jorra dois tipos de água. O que adianta a gente pregar aqui, sendo que lá fora Deus conhece o nosso coração? Nós estamos vivenciando uma geração de dubialidade espiritual. Da mesma proporção que eles louvam a Deus aqui, eles dividem a adoração. E o nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Deus não divide a glória dele com ninguém, isso é muito forte. O nosso evangelista Lucas Pompeu, ele entrou num assunto aqui muito profético, porque muita gente só quer ver o que a gente tem, mas não quer ver o processo que a gente pagou, né, Lucas? Sim, verdade. As pessoas às vezes olham pra gente e vê o bônus e não vê o ônus. Pelo amor de Deus, não. Gente, isso aqui é pérola. Como é que é? Ixi, Valentim, pode cortar pra ele aí. Alguém olha pra gente hoje e vê o bônus, mas não vê o ônus que a gente cravou no secreto. O secreto credencia um ministério de alguém. Todos os ministérios, o Senhor falou isso no começo, que foi levantado por Deus, passaram por um grande processo. E mediante aos processos, a gente suportou o processo. Nós estamos falando de pessoas que têm história com Deus. O Senhor tem a sua história com Deus. Forte. Eu tenho a minha história com Deus. E o tempo passa e a gente entende. Dele, por ele. E para ele são todas as coisas. Com os nossos recursos, com as nossas mãos, a gente não consegue nada. Mas nós servimos um Deus que nunca perdeu guerra. Nós servimos um Deus que nunca perdeu peleja. O Trump perde guerra, o Macron perde guerra, o Kim Jong-un perde guerra, o Lula perde guerra, só que o nosso Deus, ele nunca perdeu uma guerra. Eu tô profetizando para alguém nesse momento que você está enfrentando crises existenciais. Você precisa entender, o chamado que Deus tem na sua vida é maior do que a dor que você está passando. O chamado que Deus tem para realizar através de você é algo imensurável. Neemias também, levantado por Deus, Neemias entendeu: eu estou debaixo de uma grande obra, de maneira que eu não posso parar. Tem Sambalate, tem Tobias e tem Gesem, mas quem tem de Deus suporta as críticas e vence as adversidades. Meu Deus do céu. Gente, ó, a gente já poderia acabar a entrevista que Deus, ele falou de uma forma extraordinária. Meu evangelista
Elisei tocou em algo muito profético, por quê? Porque quando o Sanbalat e Tobias, eles vão tentar tirar satisfação com Neemias, Neemias ele tá em cima, ele não quer descer. Sim. E é forte, na nossa trajetória também, a gente tem que pensar como o Neemias muitas das vezes. Estamos em um nível acima e não podemos descer. Quando ele recebe a proposta, vem, se ajunte e congreguemos conosco no Vale de Ono. Quem tem visão de Deus consegue identificar o ataque que alguém está planejando. É por isso que ele vai dizer: estou fazendo uma grande obra de maneira que eu não posso parar. Ele entendeu: estou executando um projeto que não é meu, porque Jerusalém precisa voltar a ser Jerusalém. Deus levantou alguém que não tem influência, mas Deus levantou alguém que tem disponibilidade. Neemias não é profeta, não é sacerdote, ele é apenas o copeiro do rei. Mas todas as vezes que Neemias faz pro rei, ele faz o melhor para Deus. Porque quando ele recebe a notícia, meu apóstolo, Libera. de Anani, um dos seus irmãos, da situação que está Jerusalém, Neemias, o que ele faz? Ele vai pro secreto, ele vai pra oração, ele vai pro jejum. Porque ele entendeu, tem guerras que só vão se resolver com o joelho no chão e na oração. Neemias está bem, só que os seus irmãos não estão bem. Então ele entende, eu tô bem, mas quem está em Jerusalém não está bem. E se eu tô bem e você não está bem, nós não estamos bem. A gente vive no meio de pessoas que pensam no seu próprio umbigo, pensam nos benefícios próprios, mas Deus está levantando pessoas para se compadecer. Porque se a gente der uma mão pro outro, Jerusalém vai voltar a ser Jerusalém. Pelo amor de Deus. Gente, olha pra cá. Lucas, ó, esse aqui não tava nem no script, mas foi muito forte o tópico que você entrou aí. Você acha que estamos vivendo num tempo, a nossa geração, ela tá, em vez da gente se ajuntar, tá tendo muita guerra? Você acha que nossa geração, ela querendo ou não, ela se perdeu um pouco nisso? Você acha que tem muito... acaba virando muito campo de guerra, muitas das vezes, por nós mesmos cristãos, o nosso nicho? Sim, eu vejo dentro da igreja que a igreja virou um tribunal em vez de um hospital. São muitas pessoas... Só para, por favor, pelo amor de Deus. Repete isso aí, como é que é forte. A igreja, em vez de ser um hospital, virou um tribunal. Tem muitas pessoas julgando outras pessoas, em vez de estender as mãos. A gente precisa entender, nós somos um só corpo. Não tem quem canta mais, quem prega mais, ou quem tem mais habilidades. Todos nós somos importantes no reino de Deus. O cordão de 3 dobras não se desfaz com fragilidade. Se nós entendermos que nós somos um só elo, que nós somos um só corpo, que nós somos uma geração eleita, uma nação escolhida por Deus, porque Deus fala a respeito de uma Brit Milar, uma aliança sem emenda, sem ruptura. A aliança que Deus tem com a igreja não será quebrada. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ó, essa entrevista vai longe. Essa entrevista vai longe. Escuta o que eu tô dizendo. E, meu evangelista, eu também queria perguntar pra você, quem na nossa trajetória, a gente sabe que é muito escasso o que eu vou te perguntar aqui, mas assim, quem na nossa trajetória, quem realmente a gente podemos declarar e chamar de amigo? Amigos. Aí você falou num tópico muito interessante. Existem 2 tipos de amigos. Vai. Amigos de agenda e amigos que a gente pode contar no nosso dia a dia. Pessoas que não estão em prol daquilo que a gente pode oferecer, mas estão em prol daquilo que nós somos. Eu tô profetizando para pessoas. Talvez você é cercado de outras pessoas, mas Deus vai começar a selecionar quem é de verdade e quem não é. Não se espante se algumas pessoas começarem a parar de te ligar. Não se espante se alguém não te mandar mensagem. É o próprio Deus selecionando. Só vai ficar os amigos de verdade. Meu Deus do céu. Gente, ó, eu já posso ver, hein? Olha o que Deus ele vai fazer. E meu evangelista, atribulado a isso que a gente acabou de dizer, eu queria também perguntar pra você sobre esse tópico sobre perdão. É muito forte, a gente sabe que o nosso dever é perdoar, mas perdoar é muito diferente de andar junto. Eu queria que você falasse sobre o perdão, algo sobre o perdão para milhares de pessoas que vai estar nos vendo. Talvez você carrega algo dentro do seu coração que o tempo está passando e a mágoa está te consumindo, mas você precisa deliberar o perdão.
Perdoar alguém não é andar junto, não é estar próximo, não é chamar para sua casa, chamar para ser seu amigo próximo. Perdoe, libere o perdão, porque isso vai te fazer vivenciar algo novo, extraordinário na parte de Deus. Tem pessoas que estão sendo atingidas por causa de uma mágoa e guardando há muito tempo. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa perdoar. O próprio Jesus disse, perdoe o próximo 70 vezes 7. Se alguém se levantou contra você, vire a outra face. E a gente vive no meio de pessoas que não quer perdoar. O ego fala mais alto. A arrogância, a prepotência fala mais alto. Mas você precisa liberar o perdão. Porque se você não perdoar o seu próximo, nem a sua oferta Deus recebe. Pelo amor de Deus. O que eu queria perguntar pra você a gente é obrigado a perdoar. E andar junto é obrigado ou não? Não. Tem muitas pessoas que eu perdoei no meu coração e eu não carrego mágoa de ninguém, mas eu quero bem longe de mim. Gente, pega essa dica que o nosso evangelista tá soltando. Fala de novo, evangelista, como é que é? Tem muitas pessoas que a gente libera perdão, mas eu quero bem longe de mim. Porque quando você se assenta na mesa de alguém que se levantou contra você, porque existem pessoas que na nossa frente é uma coisa, mas a nossa ausência é totalmente diferente. Mas eu preciso profetizar para alguém, as máscaras de algumas pessoas, Deus vai arrancar. Pegar de mão levantada isso daí. Tá muito forte. Gente, eu já vejo muito compartilhamento. É forte isso aí, gente. Deus, ele tá falando. Meu evangelista, eu também queria perguntar pra você sobre a mesa. Então você tá dizendo pra mim que, querendo ou não, a mesa importa, a mesa revela. A gente temos que tomar cuidado com quem a gente senta numa mesa e com quem a gente faz aliança? Com certeza. Porque a mesa revela o caráter de muitas pessoas. Uau! Na mesa a gente consegue ter a dimensão de quem é de verdade e quem é de mentira. Uau! Tem pessoas que não conseguem olhar no olho de alguém que se destaca. A mesa revela o caráter de muitas pessoas. Uau! E não se espante se Deus começar a selecionar as mesas que você anda. Se Deus começar a selecionar as pessoas que você tem convívio. Porque a mesa revela o caráter de muitas pessoas. Quando Davi está dizendo, cria uma mesa perante os meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Na mesa, meu líder, todo mundo tem o mesmo tamanho. Na mesa, não tem alguém que é maior do que ninguém. Na mesa, todo mundo é igual. Deus vai revelar pessoas que estão na mesa, porque na mesa todo mundo é a mesma coisa. Uau! Gente do céu, pelo amor de Deus. Tremendo, tremendo, tremendo. Na mesa todo mundo é igual. Essa aí foi uma pérola extraordinária. Pérola. Vixe, pelo amor de Deus. Gente, isso é muito forte. E a gente entende que tem... quando o profeta vai na casa de Davi, ninguém se assentou na mesa antes... ninguém participou do banquete antes de Davi chegar. Foi isso ou não foi? Foi, porque tem coisas que a gente entrega no altar e só Deus tem a dimensão da nossa entrega. Nós estamos falando de alguém que já matou leão, já matou urso, alguém que não surgiu do nada. Não, ele tem história com Deus. Todos os dias, Davi se levanta, entrega a sua adoração para Deus e todo o esforço do secreto, Deus contempla do Davi. É por isso que quando o profeta está dizendo ninguém se assentará na mesa até o Davi chegar, é Deus honrando aquilo que Davi entregou no secreto. Pelo amor de Deus. Você pegou isso aqui, você entrega no secreto e Deus, ele honra em público. É assim, né, meu evangelista? É forte ou não forte? Ó, e essa aqui é muito forte. Essa aqui, pelo amor de Deus, eu quero usar esse príncipe de Deus pra falar sobre isso aqui. Eu queria que você deixasse uma palavra e falasse sobre isso aqui pra milhares de pessoas que vai estar nos vendo. Como que a gente pode lidar com a inveja e com os invejosos ao longo da nossa trajetória? Pompeu, isso aqui é muito profético porque todo lugar isso aqui tem. Não tem como a gente ficar imune disso. Eu queria te fazer essa pergunta. Como que a gente faz para lidar com a inveja e com o invejoso ao longo da nossa trajetória? Zelofehad, ele tem 5 filhas. Macla, Noa, Ocla, Milca e Tirsa. Quando ele morre, e o texto diz, morreu no seu próprio pecado, pelo fato de ele não ter filhos. As filhas dele se reuniram e cada nome delas significa algo. Elas entenderam, juntas nós somos mais fortes. Alguém está olhando para elas e está dizendo, a questão de tempo, a propriedade delas vão passar para mim. Só que as filhas de Zelofehad entenderam, vamos se apresentar até Moisés, porque Moisés vai fazer aquilo que tem que fazer, aquilo que é necessário. Quem escreveu a lei foi Moisés. Quando elas se aproximam
de Moisés, elas estão dizendo: Moisés, nosso pai morreu no deserto. Ele não estava na companhia daqueles que se revoltaram contra o Senhor na revolta de Corá. Pega a nossa história, a nossa petição e entrega para Deus. Elas poderiam ter ido embora. A única pessoa naquela época que falava com Deus face a face era Moisés. Elas estão diante da tenda da congregação. E tem um louvor que diz que quem chora para Deus tem resposta. Alguém tá olhando para elas e tá dizendo: não vai acontecer nada, vai morrer na prova. Só que Deus desce, porque nós servimos um Deus que é Deus de justiça. Deus desce para restituir. Ele quebra todos os protocolos para nos abençoar. Deus vai quebrar os protocolos para te abençoar. Os invejosos vão assistir de camarote aquilo que Deus vai fazer na sua história. Gente, ó, corta aqui pra mim, pelo amor de Deus. Gente, ó, é por isso que eu falo, não dá pra perder nada do que Deus ele tem feito. Tem que ficar atento, é muito forte. Gente, eita, Deus ele faz. E meu evangelista, pra gente dar continuidade a essa entrevista, eu queria também perguntar pra você, qual foi algo que mais te marcou ao longo da tua trajetória, ao longo da trajetória do Lucas Pompeu, nessa trajetória ministerial? Qual foi algo que mais te marcou? Tem algo aí? O que mais me marcou foi o meu primeiro congresso. Uau! Aonde todos os jovens da mocidade foram batizados com o Espírito Santo. A gente tinha anseio do batismo com o Espírito Santo. A gente prega em tantos lugares e a gente vê jovens dispersos. Nós precisamos ter anseio pelo batismo pelo Espírito Santo. Nós precisamos ansiar o avivamento. Nós somos uma geração que quer viver o avivamento, mas são poucas pessoas que estão dispostas a mergulhar na presença de Deus. Mergulhe na presença de Deus, busque mais, porque isso vai marcar toda a sua história. O avivamento muda totalmente a vida de alguém, porque uma pessoa avivada não fala mal de outra pessoa. Uma pessoa avivada é totalmente diferente. Uma pessoa avivada não se corrompe. Uma pessoa avivada é totalmente diferente. O foco dela está em cima. É por isso que o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quem é avivado olha para cima e não olha para baixo. E meu evangelista, eu queria perguntar para você também sobre isso. Nem o nosso Senhor Jesus, quando a gente lembra de Jesus, a gente sabe que tudo que ele enfrentou, a gente estamos sujeitos a passar. Amém? E eu queria perguntar pra você, Jesus, ele, no momento da caminhada dele, ele teve que lidar com Judas. Sim. Você acha que hoje a gente também ainda tem alguns Judas por aí? Eu queria te perguntar pra você e tem você bastante sabedoria. São muitos Judas que se levantam. O que eu acho interessante é que na última ceia Jesus, ele está revelando o projeto. Ele começa a lavar o pé de todos os discípulos. Lavou do Tiago, do João, do André, de Bartolomeu. Jesus vai lavar o pé de alguém que ia o trair. E isso nunca aconteceu antes. Pelo amor de Deus. Se você descobre que alguém vai te trair, você espere que essa pessoa vai revidar o ataque. Só que na noite da traição, isso daqui é para alguém pegar. Na noite da traição, o que Jesus faz? Ele parte o pão, ele dá graça e ele lava o pé do traidor. Porque Jesus entendeu, a noite pode ser a noite da traição. O Judas está na mesa, mas mesmo sendo a noite da traição, eu carrego um propósito. E o propósito que eu tenho está de pé. Pelo amor de Deus, o propósito que eu tenho está de pé. Isso é muito forte, isso é tremendo, isso é tremendo. Meu evangelista, eu também queria perguntar pra você. Gente, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Eu queria perguntar pra você, qual é um versículo assim que te marca? Um versículo que marca pra você, que marca a sua história? Salmos 24. Paz. Eu amo Salmos. Salmos no original é terlins. E os terlins são divididos em 10 separações, salmos messiânicos, salmos sapienciais, e os salmos 24 é algo marcante. Se a gente parar para ter a dimensão desses salmos, é algo muito tremendo. Do Senhor a terra, a plenitude o mundo e aqueles que nele habitam. Ele firma sobre nós os mares, ele firma sobre nós os rios. Quem sobe ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade,
verdade, não jura enganosamente, esse receberá as bênçãos do Senhor Jesus e a sua justiça. Esta é a geração, nós somos a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Levantai-vos as portas das vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Mas quem é este o Rei da Glória? Uau. Ele é o quarto homem dentro da fornalha. Mas quem é este o Rei da Glória? Alfa, ômega, princípio e o fim de todas as coisas. É um Salmos muito marcante. Meu Deus do céu. Gente, ô meu evangelista, gente, ó, ele veio todo preparado, pelo amor de Deus. A cabeça dele tá uma máquina hoje. Eu queria te perguntar, meu evangelista, você acabou de falar sobre Cedraque, Mesaque e Abednego. É muito forte. Você tá dizendo você acabou de citar isso, e ali a gente entende que quem não se corrompe, Deus ele entrega milagre. Quem não se corrompe, vive o extraordinário. Eu queria te perguntar sobre isso, se você tinha algo para falar sobre Cedraque, Mesaque e Abednego. Eles não se corromperam ao manjar do rei. Eles entenderam. Nós não vamos dividir a nossa adoração. São jovens selecionados. Uau. E quem é selecionado não se corrompe aos prazeres da carne. Talvez a gente vive no meio de uma geração que se corrompeu, uma geração que está vivenciando um dos piores momentos espiritual, mas você não vai se prostrar. Nós não vamos se prostrar porque nós somos dos céus, e quem é dos céus não se prostra aos manjares oferecidos. Gente, pelo amor de Deus. Gente, é muito forte, é muito forte. Eu tenho que aproveitar o homem aqui hoje. Podcast top. Meu evangelho, tremendo. Meu evangelho. E eu queria entrar nesse tópico com você. Muita gente sempre pergunta muito sobre isso. E eu gosto sempre de perguntar para meus convidados. E com você não vai ser diferente. Com a sabedoria que você tem, você vai ter algo para falar sobre isso. Sobre a depressão. Muitos dizem a depressão ela é frescura. A depressão ela não é real. Eu queria perguntar para você sobre a depressão. O que você acha sobre a depressão? Qual a palavra que você teria para deixar para milhares de pessoas que estão nos vendo? E o que você poderia falar sobre a depressão? Por maior que seja a posição que você tem, todos nós somos vulneráveis. Uau. Os dias das dificuldades chegam na vida de todos. Uau. Elias é um profeta. Abre céus, fecha céus. Mas é um profeta que também tem os seus momentos difíceis. Veio o vento, Deus não estava no vento. Veio o terremoto, Deus também não estava no terremoto. Mas uma voz bradou sobre Elias e disse: o que você está fazendo dentro dessa caverna? Porque a caverna é lugar de que a gente tenta se esconder. Uau. Elias foi para uma caverna tentar se esconder, só que ele consegue ter a dimensão. Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? A caverna não te pertence. Por causa da depressão, muitas pessoas foram para dentro de uma caverna. Uau. Tentaram se esconder, mas você vai dar a volta por cima. Esse processo vai ser para você voltar mais forte do que antes. Essa depressão não te mata. Esse síndrome do pânico não te mata. Essa ansiedade não vai neutralizar o projeto que Deus tem na sua vida. Uau, pelo amor de Deus. Gente, eu tô sentindo a presença de Deus aqui, é muito forte. E meu evangelista, eu preciso te perguntar isso aqui. Você vem de uma família muito avivada, né? Pelo amor de Deus, gente, ó, é só canela de fogo. E até sua mãe mesmo é uma grande mulher de Deus. Eu queria te perguntar, a gente até entrou um pouco sobre isso. Você acha que tem uma diferença da geração anterior para nossa geração atual? Você acha que o evangelho, ele teve uma grande mudança da nossa geração passada para essa geração hoje atual? Eu acredito que a maior mudança é a busca pelo Espírito Santo, porque antigamente não tinha tantos dons que a gente carrega hoje. Forte. A gente não tinha as mesmas informações que nós temos hoje. Aleluia. Uma criança de 5 anos de idade tem a mesma informação que Alexandre o Grande tinha quando descobriu. Muitas pessoas têm muitas informações, e por causa das informações falta a busca pelo Deus, falta a busca pelo Espírito Santo, falta a entrega. Eu lembro que antigamente, nos cultos que a minha mãe me levava, pessoas que quando
adoravam a Deus, era diferente. Quando pregavam a Deus, era totalmente diferente. Não tinham habilidades. O português não era falado de uma maneira eloquente, mas eles tinham presença de Deus. E é isso que falta, a gente voltar à simplicidade do evangelho, voltar à essência de tudo, voltar ao lugar da inocência. Que forte, gente. Volte ao primeiro amor. Eita, é muito forte, é muito forte. Meu evangelho, isso aqui é muito forte. E é bom que a gente não tá ao vivo ainda. Eu queria te perguntar, meu evangelista, foi muito forte, não tem como, tá repercutindo muito pelas redes. Até um mestre, um grande ministro, que falou sobre o cristão, ele ter armamento. O que você acha sobre isso? Isso aqui é polêmico. Isso é um pouco polêmico. Ele até falou sobre isso e uma grande referência. Pastor Eliseu Rodrigues é uma grande referência. Eu queria perguntar pra você, o que você também acha sobre isso? Sobre essa colocação que ele colocou? Eu acho que a gente que é cristão, a gente tem que se defender. Aleluia. Porque o mundo jaz do maligno. Glória. E dentro da nossa casa, a gente tem que ter uma proteção para nossa família. Então, eu acho que isso que ele falou é muito relevante. A gente vive pela fé, o justo vive pela fé, mas a gente precisa entender a maldade da humanidade. Aleluia. É por isso que tem muitas pessoas, às vezes, meu líder, que por causa do momento não entende a dimensão que a gente vive, o mundo que a gente vive. Forte. Nós precisamos ficar ligado, porque quando Gideão selecionou os guerreiros, ele selecionou os valentes e valorosos, aqueles que desceram para beber água, mas com a espada na mão. Então a gente precisa ficar ligado a todos os momentos às ciladas do inimigo. E se for necessário usar nossa própria força para livrar a gente que a gente mais ama, nós precisamos fazer isso. Tremendo, tremendo. Fompeu, isso aqui é muito forte. Valentim, dá para cortar para nós dois? Tô fechado com você. Tô fechado com Foi forte, foi forte. É muito forte isso aí. E o povo gosta de colocar uma polêmica. Onde não tem uma polêmica, é uma grande verdade. Verdade. Foi muito forte o que você falou aí. Porque se a gente for ver bem, como que Davi matou Golias? Se a gente for ver bem no tempo de hoje, muita gente ia criticar então Davi do jeito que ele matou Golias. Então, assim, a gente tem que entender que somos cristãos, mas a gente não precisa aceitar tudo. É isso, meu evangelista? Verdade, a gente não precisa aceitar tudo. Às vezes a gente é julgado pelo fato de ser evangelho e muitas pessoas pensam que nós que somos evangelho, nós somos perfeitos. Não. Todos nós temos temperamentos, todos nós somos sanguíneos às vezes, e às vezes a gente é julgado por outras pessoas. Não é crente, por que tá fazendo isso? Forte. Mas a gente precisa lidar com críticas, criticando também. A gente não pode aceitar tudo aquilo que alguém impõe sobre as nossas vidas. Tremendo, é muito forte. O meu evangelista é muito profético também. A gente vê. Eu acho que nesse último tempo até deu uma quebrada. Mas até mesmo nos últimos dias, Copa do Mundo, tem um jogo de futebol. Muita gente colocava isso daí como algo. Queria levar muito pro espiritual, queria ser muito santarrão, e aí não precisa ser assim, né? Sim, ainda mais assim. Os meios de transporte nos dias dos jogos foi terrível. Tem pessoas que vão pro culto, o valor do Uber lá em cima. Então são pessoas, às vezes, que são tão religiosos que só pensam em si próprio. Não se compadece pelo outro. Eu vou pro culto no dia do jogo. Eu sei que a gente tem que fazer isso, é o nosso dever. Eu mesmo, no dia do jogo, fui ministrar, mas eu sei que tem pessoas que têm dificuldade. Aleluia. Tem pessoas que não conseguiram ir. Então tem muitas pessoas que são muito santarronas demais. Aleluia. E precisam quebrar os paradigmas. Não que eu estou pregando contra os costumes, mas a gente precisa selecionar algumas coisas, porque a gente precisa entender que as más conversações corrompem os bons costumes, mas nós precisamos também ser compassivo com a dor de outras pessoas. Gente, é muito forte, é muito forte. Eu queria que você deixasse uma palavra para quem tá nos vendo. Qual é o segredo para lidar e consolidar uma caminhada no evangelho? O maior segredo, eu acho que é o mesmo: oração, jejum, uma vida de integridade com Deus. Glória. Esse é o maior segredo. Não é como que você chega. Muitas pessoas chegam, mas é como a gente vai chegar.
Tem muitas pessoas que chegam desqualificadas, despreparadas, chegam de qualquer jeito, chega sem respeitar a liderança, chega quebrando todos os protocolos, mas tem pessoas ainda que são remanescentes, pessoas que estão dispostas a fazer com diferença, com amor e com zelo. Então, quando você chegar, chegue com humildade, sabendo que tem outras pessoas que trilharam um caminho para você chegar. Se você está pisando onde você está pisando, foi porque quem veio lá atrás preparou o caminho pra gente caminhar. Uau, gente, pelo amor de Deus, pode cortar pra mim aqui, isso aqui é muito forte. Pompeu, eu queria, meu evangelista, eu queria te elogiar pelo algo que eu vi um tempo atrás você fazendo. Mesmo você começando a ministrar por vários lugares, e vai ministrar por muito ainda ao longo do nosso Brasil, mesmo você começando a ministrar por muitos lugares, eu via que você não tinha perdido a essência e você voltava pra adorar na igreja, naquela igreja pequena, onde você deu meio que uma começada. E muitas pessoas acabam não sabendo fazer isso que você faz, e você falou sobre isso. As pessoas acabam se perdendo ao longo do caminho. Isso acontece muito? Muitas pessoas se perdem no meio do caminho por causa disso. Hoje eu estou congregando no Ministério do Belém. Aleluia. Mas a minha vida inteira eu congreguei em igreja pequena. Forte. Eu ajudei muito a minha sogra, uma pessoa que para mim é referência. Aleluia. Uma mulher de Deus. E a gente precisa entender, as pequenas igrejas necessitam de ajuda. Tem muitos pregadores que colocam no coração, eu não vou pregar mais em lugares pequenos. E isso pode neutralizar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Em todos os cultos que eu vou ministrar, meu apóstolo, eu entrego o melhor para Deus. Uau. Independente se é culto do lar, se é catedral, aleluia, independente do público que eu vou ministrar, o segredo está em entregar o melhor para Deus. Porque todas as vezes que a gente entrega o melhor para Deus, Deus entrega o melhor para as nossas vidas. Esse é o segredo de eu estar onde que eu estou hoje. Eu nunca negligenciei o ambiente, eu nunca negligenciei aonde eu estava, independente dos lugares, por mais simples, glória, a gente precisa entregar o nosso melhor pra Deus. Uau. Gente, pelo amor de Deus, a nossa entrevista não acabou e eu preciso já fazer esse merchan aqui porque eu conheço. Pra glória de Deus, a gente tem um ministério, a gente é presidente de um ministério e eu levei o nosso evangelista Lucas Pompeu. Pelo amor de Deus, eu tive que fazer uma reforma depois que ele veio. Então já quero falar isso pra vocês aí, você que é líder, pode chamar o homem, depois ele vai deixar as redes sociais dele aí, mas não terminou e eu preciso falar isso pro nosso evangelista, perguntar isso pra você, até porque quem começa grande é filhote de baleia. Então, meu evangelista, a gente tem que... você falou aí algo muito importante. Não dá pra gente desprezar o pequeno, que às vezes é do pequeno que vai sair algo muito grande e valioso, é isso? O mundo gira. No mesmo momento que você está em cima... Pera aí, fala de novo isso aí. Fala que tá cortado por aí. Pode cortar, Valentim, aí. O mundo, ele gira. No mesmo momento que você está em cima, você pode estar embaixo. Porque tem muitas pessoas que valorizam outras pessoas por causa da habilidade, porque prega bem, porque canta bem, porque é um grande profeta. E tem muitas pessoas desprezando outras pessoas que têm potencial, que têm chamada. Então você precisa entender. Deus fala para Ezequiel, filho do homem. A expressão filho do homem no original é Ben Adam. Eu vou te mostrar os céus abertos, mas não esqueça quem você é. Filho da terra, filho do barro, filho do pó. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. No capítulo 37 de Ezequiel, o que Deus faz com Ezequiel? Deus pega Ezequiel, coloca no meio de um vale. Deus não perguntou a Ezequiel, você quer estar no vale? Deus pega ele... contra a sua vontade, coloca no meio do vale. E Deus está mandando Ezequiel, ande ao redor dos ossos. Os ossos estão sequíssimos. Se Ezequiel pisa nos ossos, ele ia se fragmentar. Só que Deus sabe, tá seco, mas você não vai pisar naquilo que está seco. Hoje não é ninguém. Hoje não está no cartaz. Hoje não é conhecido. Hoje o Instagram talvez não é relevante, mas o mundo ele gira. Valorize quem está embaixo hoje, porque amanhã, de repente de Deus, pode chegar na vida dessa pessoa. Pelo amor de Deus. E que corte que vai desse aqui, gente. Eu tô todo arrepiado. Eu preciso liberar isso aqui. Eu tô todo arrepiado. Valoriza. E a roda gigante gira, igual o nosso evangelista falou. Isso é muito profético. Amém? Nunca despreza alguém hoje que você vê caído, porque no dia do amanhã essa pessoa pode se levantar, sair daquele poço e ainda vir com água pra matar sua sede. Então valoriza hoje, porque isso é muito profético. E coisas que Deus não vai permitir. Forte. Tem pessoas que podem mudar com uma ligação
a sua história, a sua vida totalmente. Só que Deus não vai permitir a ligação de alguém. Deus vai te moldar, te estruturar e te preparar para quando você chegar, alguém não apontar o dedo e dizer, só chegou porque eu estendi as mãos. Passe no processo com Deus. Eu sei que esperar o tempo de Deus é tão doloroso. O salmista diz, eu espero com paciência no Senhor. E esperar o tempo de Deus como dói, como machuca. Mas quando a gente espera o tempo de Deus, a gente vive o melhor de Deus. A gente não tem um ministério que é pelo acaso. A gente tem um ministério sólido, porque o ministério sólido, ele suporta o vento. Então não fique triste se alguém poderia mudar a sua vida e não mudou. É o próprio Deus estruturando e te preparando para algo novo que ele vai realizar na sua vida. Uau, pelo amor de Deus. Gente, olha só, tem coisa extraordinária acontecendo, mas não acabou. Meu evangelista, eu queria perguntar pra você, em toda a nossa Bíblia Sagrada, qual é a mensagem que você mais gosta de ministrar, ou mais é que você acha mais, que você mais gosta? Qual é a história de um profeta, de alguém que o Lucas Pompeu, meu pastor, essa é uma das histórias que eu mais acho bonita, gosto. Eu gosto mais da história de Pedro. Pedro, para mim, é um discípulo improvável. Aleluia. Porque quando Jesus disse, a partir de hoje, você será pescador de homens, existe uma diferença muito grande, meu líder. Libera. De pescar peixe para pescar homens. Porque quando você pesca o peixe, você pega algo que está vivo, você tira ele do seu habitat e ele morre. Só que ele está dizendo, eu vou te levantar para pescar algo que está sem vida e através de mim eu darei vida. Pedro é alguém que nem nós, sanguíneo, fleumático, melancólico. No mesmo momento que ele está em cima, ele está embaixo. Mas em Mateus 16:13, foi feita uma promessa sobre ele. Eu te digo que tu és Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. É o próprio Deus informando para Pedro, não esqueça quem você é. Porque Pedro no original significa fragmento de pedra. Um fragmento de pedra, ele não serve para nada. Mas sobre essa pedra que sou eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Pedro é alguém que é improvável por Deus, só que através da restituição e daquilo que Jesus fala para Pedro, Pedro é o discípulo que vai aguardar a promessa. Ele disse, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. João e Pedro estão indo ao sepulcro. João é mais novo, ele chega primeiro e Pedro tá vindo depois, dando um passo de cada vez, porque aquilo que importa não é chegar primeiro, é ver o milagre. Pedro está vendo, não está mais entre nós, mas já ressuscitou. Ele está vivo. Pedro é a pessoa, meu líder, que é usada em Atos 2. Pedro é a pessoa também que é usada em Atos 3. Eles estão reunidos no mesmo lugar. Todos são cheios do Espírito Santo. Alguém pede uma esmola para Pedro. Ele diz, ouro eu não tenho, prata eu não tenho. Ele está dizendo, a conta pode estar vermelha, mas eu tenho presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. É alguém transformado por Deus. Em Atos 12, ele está preso em uma segurança máxima, mas tem uma igreja orando por Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro, e a oração da igreja abre grilhões e cadeias. O céu se abre para dar livramento para Pedro. Na última oportunidade de Pedro, colocaram ele em uma cruz. Ele está dizendo, eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Inverta a cruz. Ele morre crucificado de cabeça para baixo, mas alguém pensou, Pedro não vai negar. Só que depois que ele recebe a visitação e a transformação, ele está dizendo para trás, eu não volto mais. Porque uma vez escolhido não tem direito de escolha. Pelo amor de Deus. Gente, isso aí é profético demais. Pelo amor de Deus. Eu já fico pensando aonde eu vou cortar essa parte, porque foi forte demais. Meu Deus do céu. E meu evangelista, a gente tá encaminhando pro fim, mas ainda não é o fim. Eu queria perguntar pra você, você tá dizendo pra mim que a oração, ela tem um poder extraordinário. Eu queria te fazer essa pergunta. A oração, ela muda destino e história? A oração muda destino, história, decretos. A oração muda a sentença. A oração muda
as coisas que são normais. Olha aí, ó. E se transformam em coisas sobrenaturais. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Mateus 21:22, e tudo aquilo que pedires em oração, se crer, nós vamos receber. Prova para mim que Deus muda a oração, que Deus muda o decreto por causa da oração. Eu vejo Bartimeu clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém que não enxerga, mas ele está clamando a Deus, porque ele está dizendo: filho de Davi, pode mudar a minha história. Jesus não é filho de Davi, mas pela genealogia há uma profecia que diz que da linhagem de Davi viria o Messias. Então ele entende, ele é o Alfa, ele é o Salvador. E por causa da oração, ele consegue enxergar novamente. É por causa da sua oração que você vai passar a ver coisas que você não via antes. Pelo amor de Deus. Gente, eu tô arrepiado aqui hoje. Eu tô arrepiado. Meu evangelista foi muito forte. Você acabou de falar sobre o cego Bartimeu e é muito forte isso aqui, porque ele era cego. E quando ele começa a declarar, quando ele começa a chamar o nome de Jesus, pessoas que era pra ajudar ele, pede pra ele parar de gritar, pede pra ele parar de clamar. Isso aqui é muito forte. Eu queria te fazer essa pergunta. Nos dias de hoje, atuais, também tem gente que é assim? É só a gente começar a gritar, é só a gente começar a clamar, é só você começar a pregar, Deus começar a usar. Tem gente que tenta te parar? Com certeza. Quando eu falo de pessoas que tentam neutralizar a adoração, Mical, a presença tá voltando para Jerusalém. E é uma síndrome de Mical. Porque quando Davi tá adorando a Deus, Davi desce no meio do povo e começa a adorar. Porque Davi entendeu: antes de eu ser rei, antes de eu estar no trono, aleluia, eu era adorador. Ele desce no meio do povo e Mical tá dizendo: pra que tudo isso? Tem gente que não adora e quer que a gente não adora. Tem gente que não sente nada. Meu Deus. E quer que a gente não sente. Mas eu vim profetizar: síndrome de Mical vai cair por terra. Ninguém vai silenciar a nossa adoração. Deixa a gente adorar. Deixa a gente adorar. Gente, pelo amor de Deus. Ô, meu povo, olha pra cá. Eu sei que muita gente vai estar igual eu aqui, mas eu vou deixar vocês com gosto de quero mais. Então quero que vocês compartilhem muito e curtem muito, senão não vai ter a parte 2. Amém? Senão não vou trazer um homem aqui de novo. Eu quero te falar pra gente já encaminhar por fim, encerrar. Lucas Pompeu, meu evangelista Lucas Pompeu, eu queria que você agora, pra aquela câmera, deixasse Deus te usar. E eu queria que você liberasse um algo pra milhares de pessoas que vai estar nos vendo. Deixa Deus te usar e eu quero que você fale o que tá dentro do teu coração. Pra gente encerrar, eu quero que você deixe Deus falar e libera um algo pras pessoas que vai estar nos vendo. Eu tô profetizando pra pessoas que têm potencial. Aleluia. E o potencial que você tem é algo extraordinário. Deus, ele não entrega algo grande na mão de pessoas que não passam por processo. Nós falamos isso daqui no começo do podcast e nós precisamos entender. Todos aquilo que a gente enfrenta, todos os momentos que nós estamos enfrentando é em prol de um propósito maior. Eu tô falando, ela é maçura, eu tô sentindo graça de Deus aqui e eu sinto liberdade de falar isso daqui pra alguém. Que presença de Deus que está tomando esse podcast. Tem pessoas que vão assistir esse podcast e talvez você está passando pelo pior momento da sua vida. Alguém virou as costas pra você. Alguém que poderia estender as mãos não estendeu. Só que fique tranquilo, porque o nosso Deus, ele é Deus em secreto. Ele sabe das tuas lágrimas no secreto. Ele sabe dos leões que você matou para você estar de pé. Então suporte, não pare, não retroceda. O que o diabo quer é que alguém para. O que o diabo quer é que alguém desista. Mas você chegou até agora e você não pode voltar mais. Porque se você parar agora, alguém vai dar risada de você. Alguém vai falar: é fogo de palha. Eu não falei que ia parar, mas a gente vai dar a volta por cima. Gente, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, é muito forte. Gente, ó, eu tô querendo voar aqui nessa cadeira. Isso aqui é muito profético. Meu evangelista, que tremendo, que tremendo. Gente, ó, antes de eu encerrar, eu queria perguntar pra você. Meu evangelista, essa é pra você. Qual seria o maior sonho hoje do evangelista Lucas Pompeu? O maior sonho do evangelista Lucas Pompeu... Essa é pra você. É pregar o evangelho. O meu maior sonho é anunciar o evangelho. Não importa quem, não importa o local. O que importa é anunciar o evangelho. O que importa é servir a Deus com excelência.
Eu renunciei a minha vida inteira. Aleluia. Por causa do altar, por causa do reino. Eu estou disposto, até a vinda de Jesus, renunciar às minhas vontades, renunciar aos meus prazeres, porque os sonhos de Deus é maior do que os nossos sonhos. A gente precisa entender que a gente não vai viver aquilo que a gente sonhou. A gente vai viver os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus é maior do que os nossos sonhos. Às vezes a gente projeta tantas coisas, mas os sonhos de Deus é maior do que os nossos sonhos. E o meu sonho, o desejo do meu coração é viver os sonhos de Deus para minha vida. Uau, pelo amor de Deus. Gente, olha como a gente tá encerrando aqui com chave de ouro. É muito forte isso aqui. Pelo amor de Deus. Eu sei que a gente ia encerrar, mas olha pra cá. Eu quero fazer mais uma pergunta pro nosso evangelista sobre a renúncia. Tem muita gente hoje que, igual a gente já falou, tem muita gente que quer vivenciar milagre, quer viver até o que você vive, meu evangelista, mas não quer renunciar. E a renúncia, ela tem um poder extraordinário de trazer milagres. Sim, a renúncia é algo que pode mudar totalmente a nossa história. Porque todas as vezes que a gente renuncia, a gente entende que o reino de Deus é maior do que todos os prazeres que a gente tem. Apocalipse vai dizer: aquele que vencer, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. O maior objetivo da igreja não é andar de BMW. O maior objetivo da igreja é os céus. E os céus é tomada força. Ao anjo da igreja escreve isso: aqueles que vencerem, eu não vou riscar o seu nome do livro da vida, porque 10 dias vocês vão passar por provações. Se levanta Nero, Domiciliano, Trajano, Maximira, entre outros, mas aqueles que suportam, eles estão com a promessa certa que eles vão receber o galardão dos céus. Essa é a nossa maior promessa, é os céus. Gente, eu tô todo arrepiado aqui. Meu povo, olha pra cá. Hoje foi uma entrevista diferente. Pelo amor de Deus, o que o nosso evangelista falou é muito forte e, querendo ou não, é algo pra chacoalhar a gente no evangelho. É ou não é, meu evangelista? Sim. É muito forte isso aí. Pode liberar. Porque a gente vê pessoas que querem ter a chamada não por copo... Meu Jesus, falar isso daqui é sério. Libera. É algo muito sério. Tem muitas pessoas que querem vencer, que querem romper por causa dos status, por causa daquilo que o ministério proporciona. O que o ministério proporciona? O ministério proporciona muito recurso. O ministério proporciona fama. O ministério proporciona riqueza para algumas pessoas. E muitas pessoas querem buscar a ele por causa das mãos. São poucas pessoas que estão dispostas a sacrificar, ter um ministério sólido, consolidado, um ministério de degrau em degrau. Porque o cedro do Líbano é uma árvore que, em vez de crescer para cima, ela cresce para baixo. Quando ela atinge o solo, ela não para de crescer. Tem muitas pessoas que pararam de crescer, mas nós vamos romper, porque quem tem raiz suporta e enfrenta aquilo que ninguém enfrenta. Ministério não é para ficar rico. Eu vou falar de novo. Libera. Ministério não é para ficar rico. Ministério não é para se promover. Ministério é para reconhecer que ele merece toda a honra e glória. Eu amo ministrar. Eu amo ser canal de Deus. E às vezes a gente recebe algo que a gente nem merece. Mas ministério não é em prol disso. Uau. Ministério é algo além. Ele quer que a gente mergulhe na presença dele. Mergulha. Porque quando você mergulha na presença de Deus, ele cuida de você, ele te veste, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família. Então grave isso no coração. Ministério não é para ficar rico. Ministério não é para ser famoso. Ministério é para pregar as boas novas e o ano aceitável do Senhor. Pelo amor de Deus. Gente, leve esse alerta pra tua vida. Leve esse alerta que o nosso evangelista acabou de decretar aqui no nosso programa. Amém? Eu quero liberar isso pra você também que tá nos vendo. Melhor do que ter pra onde ir é você ter pra onde voltar.
Uau. Então, isso aqui é muito profético e eu quero que você escute isso aqui. Deus, ele vai te levar em lugar grandioso. Meu evangelista, Deus vai nos levar em lugar que a gente nunca imaginou pisar. Eu imagino. Isso é muito forte, eu tô todo arrepiado. Aleluia. Deus vai te levar em lugar que você nunca imaginou pisar. Mas nunca perca a tua essência. Porque o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. Então creia e vai tomando posse, porque Deus, ele vai mudar a tua história. Mas nunca perca a tua essência. E lembra sempre da onde Deus, ele te tirou. Toma posse em nome de Jesus. Eu tô todo arrepiado. Meu evangelista, eu quero te agradecer. Eu também. Deus, ele é fiel. Meu povo, Deus é Deus. Ô, Valentim, corta aqui pra nós dois. Corta aqui pra... Meu povo, ó, eu quero olhar pra aquela câmera. Gente, ó, a gente vai tentar fazer a parte 2. É muito corrido pra ele, é muito corrido pra gente também aqui. Mas, ó, curte muito e compartilha esse vídeo. Eu quero vocês todos lá no YouTube e seguindo lá onde que a gente colocar esses cortes. Deus, ele vai fazendo algo extraordinário. E pra gente selar e fazer a parte 2, eu quero vocês curtindo muito, compartilhando, né, meu evangelista? Com certeza. E antes de a gente terminar, libera. Eu gostaria de agradecer a Deus por esse podcast. Aleluia. O Espírito Santo tem liberdade aqui. Aleluia. E é muito bom a gente estar Forte. com pessoas dos céus. Que podcast diferente, a essência, por isso que há um crescimento eminente sobre esse podcast. E eu quero profetizar que Deus vai honrar esse podcast, que vai chegar em lugares que a gente nunca pensou que chegaria, porque Deus é Deus de improbabilidades. Deus abençoe o Senhor, a sua casa e sua família. E eu quero decretar toda a sorte de bênção, meu líder. Deus abençoe. Uau, honra. Deus abençoe, meu evangelista. Deus te abençoe. Já é um amigo de longas datas e eu quero também fazer de suas palavras as minhas. Amém? Quero dizer que foi uma honra receber você no nosso programa, que pra glória de Deus, Deus tem feito coisas extraordinárias e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Amém? E também te parabenizar. Nosso evangelista tá aumentando a família, é isso, não é? E tá vendo mais um aí. Ainda não sei qual é o mistério, mas crescei-vos e multiplicai-vos. Eita glória! Ó, eu já ia perguntar o nome pro nosso evangelista, se fosse menino ou menina, mas não. Deixa isso pra depois. Deixa pra depois, até porque quem vai escolher é a patroa. É a patroa que manda. Então, meu evangelista, gratidão, resume, gratidão é a palavra. Obrigado por estar conosco e eu tenho a certeza que vai ser a primeira de muitas em nome de Jesus. Amém? Deus é Deus e o céu é o limite. Dá um tchau pro povo pra gente encerrar essa entrevista em nome de Jesus. Povo de Deus, Deus abençoe vocês que dedicaram tempo pra escutar esse podcast. Curte muito. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, segue nas redes sociais com força, porque tem muita coisa boa que vai sair pra sua vida. Deus abençoe. Antes da gente encerrar, meu evangelista, eu quero que você fala como que te acha nas redes sociais. Vamos aproveitar esse momento grandioso pra você também divulgar suas redes aí. Meu Instagram tá Lucas Pompeu. Eu acredito que se colocar Lucas Pompeu vai aparecer eu. Aleluia. Se der tudo certo, vai achar eu. Lucas Pompeu. TikTok também é Lucas Pompeu. Facebook Lucas Pompeu. Se você sentir de nos seguir, segue lá com força. Você será bem-vindo. E todos os dias a gente tem uma porção que a gente entrega alguns recados, faz alguns cortes nos vídeos, você vai ser edificado através das nossas vidas. Deus seja louvado. Gente, eu quero agradecer também vocês, não posso deixar de agradecer cada um de vocês que sempre está nos acompanhando, para a glória de Deus, em pouco tempo que Deus ele tem feito. Eu quero agradecer cada um de vocês. A gente estava vendo, meu evangelista, já estava passando de mais de 10 milhões nas nossas redes, as pessoas que estão nos acompanhando, eu tenho certeza que vai fazer muito mais, eu quero agradecer vocês, amém? A gente precisa agradecer, porque vocês são o pilar de tudo isso. Então, gratidão é a palavra. Meu evangelista, mais uma vez, gratidão, sem palavra, Deus é Deus. E meu povo, fiquem todos com Deus, não perca cada programa nosso, amém? Em nome de Jesus, continua conosco e Deus seja louvado. E assim, a gente encerra mais um programa Ramos Cast, em nome do nosso Senhor Jesus. E um beijo no coração e até a próxima. Glória!